essa transferência vai ser importante para ele. Foi boa para o Flamengo também, que conseguiu aí pelo menos 7 milhões de euros. Eu acho que foi uma boa negociação em termos de valores. Eu acho que está muito bem pago para o Flamengo. O Flamengo fica com 7 milhões de euros, né? 3 milhões de euros para a Ferroviária. Acho que está muito bem pago pelo Wallace-Yan. Fica claro e evidente que o Wallace-Yan não seria aproveitado pelo time do Flamengo, né? No time principal do Flamengo. Se fosse aproveitado, não seria negociado. Faz parte do projeto do Red Bull fazer esse tipo de contratações. O Red Bull é o zero e vezeiro em fazer esse tipo de contratação. Contratar jogador jovem que não está sendo aproveitado em outras equipes para maturar esse jogador, para dar espaço para esse jogador no time do Red Bull, para completar a formação desse jogador e depois negociar o jogador para a Europa, né? Porque o Red Bull não tem objetivos esportivos. O objetivo do Red Bull não é ganhar títulos. O Red Bull não tem uma torcida. O objetivo do Red Bull é vender jogadores, é formar jogadores e vender jogadores. Então, provavelmente, é o que vai acontecer com o Wallace-Yan. Deve ser revendido, deve jogar uma temporada no Red Bull. Ou talvez nem isso, de repente, no meio do ano, pode ser revendido para o futebol da Europa. Agora fica mais evidente também a importância e a necessidade do Flamengo contratar outro centroavante. Porque eu imaginava, e cheguei a falar isso aqui, que o Wallace-Yan poderia, ganhando mais espaço e minutos no campeonato estadual, jogar também no time profissional, ser útil no time profissional. Assim como ele foi no Campeonato Mundial de Clubes, quando ele fez o gol contra o Chelsea. Só que depois acabou pisando na bola, muito por causa do temperamento, perdeu o pênalti na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, foi expulso naquela partida contra o Bahia, logo com 10 minutos em campo, deixando o Flamengo com 2 jogadores a menos, né? Depois foi multado, inclusive, pela diretoria, bateu boca com outros jogadores. É um jogador que precisa ter uma orientação. Ele tem qualidades, né? Não foi bem nesse começo de campeonato estadual, não fez uma boa partida contra a Portuguesa, não fez também uma boa partida contra o Bangu, mas é um jogador que tem potencial, tem qualidade. Eu acho que o melhor para ele era realmente sair do Flamengo, ganhar mais espaço, tendo em vista que não será aproveitado, e para o Flamengo foi uma boa negociação, Júlio. Boa, Sereto. Renan, Wallace-Yan vendido então por 10 milhões de euros. Ainda dizem, né, que tem 2 milhões de euros em bônus contratuais, eu não obtive essa informação, mas a informação clara que, de fato, o RB Bragantino vai ter que pagar pelo jogador são 10 milhões de euros. Vale ressaltar que por 70% o Flamengo ainda fica com direito a 30% dos direitos econômicos do atleta, e o Flamengo, desse montante, tinha que repassar 30% à Ferroviária, do qual tem um vínculo, né, o Wallace-Yan. Ferroviária, que é um clube, podemos dizer, um clube empresa, né? Um dos acionistas é o empresário conhecido e famoso Giuliano Bertolucci. Sim. E o Flamengo teria que pagar, então, uma quantia de 3 milhões de euros. Então, 10 menos 3, por isso que a gente tem uma informação que o que o clube ficará em relação ao Wallace-Yan são 7 milhões de euros. Bom, Renan, acho uma venda justa, acho uma venda boa, é um jogador que não iria ser muito aproveitado. Eu conversei com o staff do jogador que, de fato, realmente assumiu que o Wallace teve uma queda de produção, mas que é um jogador com muito potencial. Eles entendem que tem condições de ir no Bragantino, justamente que tem essa mentalidade dele evoluir mais ainda, e por isso também o Flamengo achou muito interessante manter um proporcional percentual do atleta, e além disso, estão muito satisfeitos porque é a venda mais cara, aliás, é a compra mais cara da história do RB Bragantino. Queria que você falasse um pouquinho sobre a saída do Wallace-Yan, que se despediu ontem na derrota por 2-1 para o Bangu. Cara, eu acho que ele tentou de tudo nesses 2 jogos para conseguir pelo menos deixar uma imagem melhor dele com a camisa do Flamengo, mas o próprio Wallace-Yan acabou perdendo chances, né? Principalmente no primeiro jogo. Ontem também contra o Bangu ele teve pelo menos no primeiro tempo mais chances do que na segunda etapa. O jogo caiu muito de produção no segundo tempo, mas não foi possível, cara, e faz parte da vida de qualquer jogador. Eu acho que se colocou uma
expectativa enorme em cima do nome do Wallace-An, pela forma como ele atuou no Campeonato Carioca do ano passado e, acima de tudo, naquele gol dele contra a equipe do Chelsea. E a expectativa acabou não se transformando em uma realidade, né? Eu acho que o Wallace-An, ele tem sim um bom futuro pela frente. Eu acho que essa transferência vai ser importante para ele. Foi boa para o Flamengo também, que conseguiu aí pelo menos 7 milhões de euros nessa negociação. Mas se a gente levar em consideração tudo que já se falava do Wallace-An e da possibilidade de ir para a Europa, é claro que é uma negociação muito tímida em torno do nome dele. Mas, pelo que ele vem produzindo e vinha produzindo no segundo semestre do ano passado, acaba sendo uma negociação relativa ao futebol hoje apresentado pelo próprio jogador. Eu acho que o Wallace-An se deslumbrou um pouco ao longo de 2025, quando ele começa a ter o nome sempre falado, né? E ele realmente era um jogador que vinha entrando bem, mas de uma hora para outra ele teve uma queda vertiginosa de futebol e detalhes técnicos ele acabava falhando, como, por exemplo, nessas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, onde, para um atacante, e para aquilo que a gente já tinha visto do Wallace-An, a finalização dele já não estava compatível com aquela expectativa criada em torno do nome do jogador do Flamengo. Então, eu acho, cara, que passa a ser importante essa transferência. Ele vai para o Bragantino, que é um clube que sabe muito bem lapidar alguns jogadores jovens do futebol brasileiro. Eu acho que a visibilidade da questão de holofote, né, realmente vai ser muito menor. Eu acho que ele vai conseguir colocar a cabeça um pouco mais no lugar, entender hoje o tamanho dele dentro do futebol brasileiro, e creio que ele vai aprender bastante. Eu acho que dar um passo, às vezes, atrás, em relação ao peso da camisa, né, pode ser fundamental, porque é um jogador, cara, muito jovem, vai completar ainda 21 anos de idade. Então, eu acho que ele tem um bom caminho pela frente. Não descarto ainda uma possibilidade de saída do Wallace-An para a Europa. Eu acho que o Red Bull Bragantino consegue fazer bem esse papel. Pode ser que ele não consiga realmente assumir a camisa de um grande clube logo de cara, depois dessa temporada pelo Bragantino. Mas fica também evidente que a gente tem que diminuir um pouco dessa questão de não, isso daí vai ser o novo craque com a camisa do Flamengo. Esse moleque arrebenta na base. E pelo que eu venho vendo dos jogadores do Flamengo da base, não tem nenhum jogador extraclasse. Todos são muito medianos, são jogadores muito comuns dentro daquilo que a gente já vem observando de nível de futebol profissional. Destacou alguém ontem, Renan? Destacou, de repente, alguém ontem? Eu achei o Joshua bom, fez um bom jogo. Fez um melhorzinho. Tudo bem, fez um bom jogo, cara, mas se você levar em consideração que o time sub-20 do Flamengo dominou o Bangu, que é um time profissional e que já vinha trabalhando já desde o ano passado, cara, o sarrafo tá aqui, ó, muito baixo, muito baixo, muito baixo. Não tem nenhum jogador desse elenco do Flamengo sub-20 que seja um jogador realmente que você possa apontar como uma espécie de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, um jogador realmente diferenciado que você vai falar, não, esse cara aí vai defender a camisa de um grande clube ou vai fazer carreira na Europa por muito tempo. Não tem, cara, infelizmente não tem. Hoje a base do Flamengo está muito mais pensando em talvez vender de pouquinho em pouquinho do que fazer uma grande venda, estourar uma grande venda aí para o moleque. Eu acho que não tem hoje nenhum craque na base do Flamengo. Craque não tem. Tem bons jogadores que, obviamente, pelo trabalho que é feito no Flamengo, na base, vão conseguir render um pouco mais. Mas tratar como um craque, hoje o Flamengo não tem um craque na base, tem bons jogadores apenas. E isso também vale para o Wallace-An, que agora consegue essa transferência para o Red Bull Bragantino. Acho que foi bom para todo mundo, cara. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat?
Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar.